Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje, dia 3 de março, é Dia Mundial da Audição e nós trazemos outro como tema reabilitação auditiva. Portanto, quem que te assistir que tem conhecimento sobre reabilitação, se está a pensar somente em reabilitação física, pois é, tem a questão da reabilitação auditiva também, que nós também falamos ali hoje com a doutora Mirandolina Coimbra, que é especialista em acústica da audição, certo? Certo. Obrigada, é um prazer você estar ali e ter aceito o nosso convite para falar-nos um bocadinho sobre esse tema, não é? Igualmente, foi um prazer foi tudo meu. Doutora, portanto, modo-me dizer, hoje é Dia Mundial da Audição, não tinha obrigatoriamente que assinalar e trazer-lhe a questão da audição. E antes de não entrar concretamente no nosso tema de hoje, que é a reabilitação auditiva, né, que é você a área de especialidade, é importante eu perceber um bocadinho o que é audição, esse aparelho que não te fala que é o aparelho auditivo, né, maneira que ele te funciona e por que ele te falha. Né? Porque se você te concordar, mas se calhar não começar por aí. Sim, claro que sim. É assim, então já que é muito importante a gente iniciar para fazer um enquadramento como é que esse mecanismo tão complexo está a funcionar. Antes de mais, o ouvido, ele é um sistema que ele está a funcionar através de três condutos, digamos. Então, não tem o ouvido que ele está dividido, o ouvido está dividido em três partes, né? Não tem o ouvido externo, não tem o ouvido médio e não tem o ouvido interno. Cada um está a desempenhar a sua função. E em termos de audição, para que seja possível que não te ouvir na perfeição, o que não tem que fazer, tudo que esta parte tem que estar nas perfeitas condições. Quando ele funcionar devidamente, então, assim, já a gente inscrever, digamos, num quadro de perda auditiva, que é tema desse encontro, naturalmente. Portanto, as falhas que podem acontecer nesse aparelho, né? Isto acontecer por o quê? A não saber que pode ser em diferentes partes, né? Modo você dizer, sim. Mas o que é que está por detrás que pode originar estas falhas na audição? É assim, antes também de responder essa questão, me está a gostar também de explicar qual é o mecanismo do ponto de vista quando som te entrar no ouvido, qual é o percurso que ele te percorrer. Portanto, som, quando ele te entrar no ouvido, som nada mais é do que sensações sonoras, invisíveis. Ele te desloca através de ar. E ele é tão sublime que às vezes, conscientemente, a gente está a pensar nele. Só a gente pensar nele quando ele te falha a nós. Então, que é, quando ele te falhar, então, pessoas têm aquela tendência, claro, e que deve ser sim, de procurar ajuda junto de especialista. Então, quando o som te entrar no ouvido, através do pavilhão auricular... Você quer mostrar nesse modelo que você trazer, talvez para ficar mais fácil? Essa é uma maquete, sim, uma maquete do ouvido. Ele está a simbolizar o ouvido. Então, esse é pavilhão auricular, esse ali é canal auditivo externo. Falta aqui um pecinho, mas tudo bem. Aqui está a ficar situado ouvido médio. Depois, ouvido médio aqui é a cóclea. Aqui é a cóclea. Então, o som te entrar através do ouvido, ele te percorre esse canal que tem mais ou menos 2,5 cm, ele te chegar ali na membrana timpânica, ele te vibrar, ele te transmitir esse som para o ouvido médio. O ouvido médio é considerado uma caixa mecânica. O ouvido médio te envia a informação para a cóclea. Na cóclea, através do líquido e através também das células ciliadas, então ele te transmite informação para o cérebro através de nervo auditivo. E aí que não está a perceber as vibrações, este som, o que é que ele quer dizer, né? O que é que significa? Quando ele está a chegar na cóclea, através das células ciliadas, é como se ele descodifica a informação, ele te envia para de certa forma, é o que a gente está a fazer ali. É em frações de segundo ou milissegundos. Por isso que muitas das vezes ele está na natureza, ele é implícito a ser humano e a gente está a pensar nele. Só a gente pensar quando ele te falha a nós. Então, quando o ouvido que tem essa capacidade
para detectar esse som, então há um problema. Então aí que a gente tem que espiar onde é que é o problema. Então, nesse caso, o problema pode existir no canal auditivo externo, daí o tipo de perda auditiva, porque a perda auditiva tem três tipos. A gente tem perda auditiva condutiva, que tem a ver com o canal auditivo externo e com o ouvido médio. A gente tem perda auditiva de mista e neurosensorial, que tem a ver com cóclea, G3. Em termos de perda auditiva de condução, é quando há um obstáculo em percorrer som, que é a onda sonora, em percorrer aquele canal auditivo até ele encontrar seu destino final, que é cóclea cérebro, né? De certa forma, para a gente descodificar e para a gente, de facto, entender tudo o que é ouvido. Isso pode ser, por exemplo, causado por um objeto, um corpo estranho? Sim, pode ser causado do ponto de vista de perda auditiva de condução, pode ser causado por uma situação congénica, pode ser também provocado por um corpo estranho no ouvido, cerume, ou muitas das vezes objetos estranhos como algodão, feijão. Coisas, até menino, né? Menino muitas vezes é que também tem coisas no ouvido. Há uma história de um menino que coloca um feijão no ouvido e aquele feijão, curiosamente, ele barotar. Portanto, a perda auditiva estava a existir devido à presença de um objeto estranho ou um corpo estranho no canal auditivo externo. Ou então no ouvido médio. O ouvido médio é através de casos recorrentes de otite média. Mas para a situação tanto da perda condutiva como a perda no canal auditivo, como a perda do ponto de vista das questões ligadas a infecções, aos otites, entender que qualquer pessoa na vida já tive, ou se ele que tive, ele ouviu falar nele, né? É mais recorrente. Então, ele é uma perda auditiva temporária. Basta resolver aquela infecção. Sim, basta resolver aquela infecção, criança ou adulta passar a ouvir normalmente. Mas muitas das vezes, no que diz respeito ao otite, quando ele é recorrente, ele pode provocar perda auditiva irreversível. Depois, a gente tem aquela perda auditiva ligada à cóclea. Cóclea é, como o próprio nome te indicar, ele é um caracol, que é considerado órgão da audição. É o órgão da audição, porque é lá que está a processar toda a informação, para depois não manter esse diálogo, por exemplo, que a gente tem ali agora. Do ponto de vista da cóclea, quando a perda auditiva é neurosensorial, já tem a ver, por exemplo, com exposição a ruídos, com medicamentos tóxicos e tem a ver também com algumas infecções, naturalmente. Então, quando o ouvido está falhando, então nessa altura, então, te chegar a reabilitação auditiva. Mas a reabilitação auditiva te chegar quando, de facto, a audição, a perda auditiva é irreversível. Ou seja, já não há mais nada a fazer. Já não há nada a fazer. Ok, porque normalmente quando eu te ouvi falar a palavra reabilitação, não te pensa em fisioterapia, não te pensa em algo mais físico, né? Mais de exercício, mas quando eu te falar de reabilitação, não ouvi-te, não te falar concretamente de quê, doutora? A gente te falar de prótese auditiva. Prótese auditiva quando é necessário. Muitas das vezes há perdas auditivas que te requer, digamos, uma reabilitação auditiva através de prótese auditiva. Nesses casos, quando é casos mais graves, ele é remetido para casos de reabilitação através de implantes cocleares. Ali na Cabo Verde tem para conhecer 3 casos. Ele foi feito em Lisboa. Porque ali nunca te fazia estes implantes, certo? Não. É em Lisboa, na Dona Estefânia, e creio que também nos Covões, em Coimbra. Mas depois já há uma situação relativamente aos implantes cocleares, porque depois tem que dar seguimento e em Cabo Verde não é possível dar seguimento a essa reabilitação.
auditiva. Então, chama-se não entender isso assim. Portanto, se situação de reabilitação de aquela pessoa passar por um implante, para já ele que poder fazer ele tem que fazer fora. Certo. E depois, se acompanhamento, seguimento também tem que ser fora. É isso? Tem que ser fora, sim. Então, aquela pessoa é imigrar, né? Sim, se ele imigrar, sim, ele tem todo esse apoio, mas regra geral é difícil. Não, ele tem, pelo menos do contito entender que você está dizendo, ele tem uma escolha, ele tem bem. Mas isso é por situações graves. Situação em que nem é resolvido com prótese auditiva. Porque sempre que é resolvido com prótese auditiva, claro, é possível sim reabilitar o ouvido. Uhum. Portanto, você também trazer mais algumas coisinhas para mostrar. Nós nunca sabemos se é prótese que você trazer? Sim, trazer alguns mecanismos de sistema de prótese. É importante também que a gente saber que a reabilitação auditiva ele é um campo complexo também, tal como o sistema da audição. E muitas das vezes o que te está a desejar é que quando a gente está a fazer uma reabilitação auditiva, pessoas te perceber como a me reabilitar o ouvido e me estava a ouvir como me estava a ouvir antes, o que não é verdade. Então, aconselhamento muitas das vezes é de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, é necessário fazer um estudo clínico, porque o estudo clínico é muito importante. É um trabalho em conjunto entre médico e profissional dessa área, mas tudo de funcionar num equilíbrio entre profissionais. Ele não é um trabalho isolado. Depois, há todo um acompanhamento que é dado de acordo com aquilo que os parâmetros de protocolo de reabilitação auditiva. A reabilitação auditiva, como referi, ele é bastante complexo e ele requer alguns cuidados. Porquê? Porque a reabilitação auditiva ele é um processo. Ele é um processo e prótese auditiva nada mais é do que um instrumento daquele processo. E há casos bem-sucedidos, sem dúvida, mas existe também uma situação que é toda a crença errada ou a expectativa errada que é criada através de uma reabilitação auditiva. Que as pessoas estão já que é aquela questão de pôr um aparelho, ok, agora vão ficar, sim. Vão ficar como antes, como né? antes. Ficar direito. E não é possível isso. O que está a acontecer é que quando a gente fazer uma reabilitação auditiva, a gente tem que fazer um acompanhamento. E é importante que por detrás de uma reabilitação auditiva te existir profissionais. Primeiro médico, porque a reabilitação auditiva te existir, embora um trabalho em conjunto, depois de médico liberar, digamos, aquele paciente para a reabilitação auditiva devido àquelas situações que não é que explicar. Esse médico que referiu um otorrino, Um otorrino, sim. Um otorrino no sentido de, depois de ter feito tudo o que achou que devia fazer, né? Então, de chegar à conclusão que esse paciente terá algum resultado com prótese auditiva, então ele tem que caminhar para profissionais para reabilitar o ouvido. No entanto, é bem visível que quem te procura ajuda nesse sentido te cria uma expectativa que muitas das vezes é uma expectativa em rote. Em rote porquê? Porque nem substituição do ouvido nunca. Ele é apenas um auxílio. Por isso que prótese auditiva, reabilitação é um processo e prótese auditiva é efetivamente um mecanismo ou um instrumento dessa reabilitação auditiva. E quando ele é bem acompanhada, bem tratada, ele é bem sucedida. Agora, nunca na ótica de me sou muito reabilitar o ouvido. Sim. Então, já que ali na Cabo Verde, às vezes, é esse erro também, né? Pessoas estão a reabilitar o ouvido, depois as que estão a fazer as consultas que é necessário fazer, estão a ficar imenso tempo sem procurar ajuda, que isto já que, pronto, por prótese, já nunca precisar de mais nada. Mesmo quando é explicado na primeira consulta, na segunda, na terceira, que é necessário voltar para fazer alguns ajustes e falar sobre esse problema, porque quando não está a fazer um tipo de programação, que é de acordo com a necessidade do paciente, porque toda a reabilitação tem um percurso, e aquele percurso é de acordo com aquela perda auditiva,
que pode ser, como dizer, condutiva, pode ser mista, pode ser neurosensorial, a gente aconselhar um prótese auditiva de acordo com aquela lesão que a paciente tem. E nunca na ótica. Segundo você, portanto, para além dessa consulta, né, esse acompanhamento deve acontecer com que frequência? Está a depender do tipo de aparelho que a pessoa usar, ou se é de um implante, mas é que a pessoa está a saber com que frequência ou com que regularidade eles devem procurar esse acompanhamento, essa reabilitação? Exato. Relativamente a implante, me introduzi esse caso de implante, porquê? Porque quando a reabilitação auditiva em termos de prótese auditiva, que é o suficiente, então, ou que não é viável, então é para o implante. Mas, como dizer, ali na Cabo Verde, que tem muitos casos. Então, a gente tem que deixar de lado um bocado em relação a implante coclear. Em relação à prótese auditiva, que é a área propriamente dita, então, quando o aconselhamento é feito de acordo com a necessidade da pessoa, de acordo com o estudo audiológico que foi feito através de exame, de acordo também com aquela necessidade específica, porque cada paciente tem uma necessidade específica diferente, então não te dá aquele acompanhamento consoante a necessidade. No entanto, do ponto de vista do protocolo, não te atender naquele momento em que a gente a fazer aquela reabilitação auditiva, depois passado 8 dias, passado 1 mês, 2 meses, 3 meses e sempre que é necessário. Mas de ficar já delineado que acompanhamento é necessário. Porque é no acompanhamento que não te consegui efetivamente explicar e saber se há alguma falha, como é que o paciente te adaptar. E sozinho não é possível, tem que estar sempre um profissional por detrás e também com acompanhamento médico, porque muitas das vezes, por alguma razão, o paciente tem necessidade de procurar um otorrino, mesmo no decorrer do uso de prótese auditiva, e deve fazer isso sempre que é necessário. E o que te falha muitas das vezes é que, por razão que às vezes não te desconhecer, pacientes te entender que já me pôr prótese, já me bem ouvir, já me precisar de ajuda. Sim, portanto, que não é, né? Ela é boa sim, mas no uso continuado através de ajuda de profissional nessa área. Doutora, uma coisa que você dizer que me está ali tem a entender, né? Quando você fala de pessoas que te procuram muito ou que te procuram com tanta frequência ou às vezes que te dá aquele seguimento que deve ser dado, né? Exato. Então fica a pensar também, esta questão do aparelho, ele não é uma coisa fácil, digamos assim, de mexer com a autoestima de cada um e não saber que às vezes pessoas têm alguma dificuldade em usar este determinado aparelho porque este sentir que este dá a conhecer as pessoas que ele tem um problema, né? Que é visível, né? E às vezes também tem a ver com a questão financeira. Este prótese não é algo muito acessível, ou é? É verdade. Vocês têm com participação, com INPS, não? Sim, sim, há algum com participação, mas ele não é tão acessível para quem tem alguma dificuldade financeira. É verdade, sim. Mas se não colocar a questão qual é o preço de uma boa audição ou de saúde, então a gente abstrair automaticamente do valor de prótese auditiva. E muitas dizer isso porque muitas das vezes cada um tem o direito de fazer sua escolha, sem dúvida, não é? Ninguém é obrigado a estabelecer prioridade uma situação ou outra, mas muitas das vezes há pessoas que até que têm possibilidade financeira, mas saber de que ele tem aquela noção daquela necessidade, então ele está a fazer tudo para reabilitar o ouvido. O ouvido ser filho, ou de um pai, ou de uma mãe, o que for. Mas há pessoas que muitas das vezes têm condições, mas tem implícito aquilo que foi ali explicado, que é vergonha, mexer com a autoestima. Mas depois, quando a gente faz uma analogia relativamente à questão daquilo que a gente olha no vídeo, que são os Bluetooth, em relação a uma série de coisas, aí a pessoa já te aceitar. Por isso, me estou a achar que é preciso sensibilizar a população nesse sentido, em que, assim como não te usar óculos também, porque não tem necessidade, também em relação à prótese auditiva, quem tem necessidade de conseguir, sim, deve usar sem qualquer vergonha. Mas sempre junto de um profissional.
jamais fazer uso de compra de um aparelho sem passar por aqueles passos necessários para uma boa reabilitação auditiva, que é comprar sem qualquer indicação médica nem de um profissional de saúde. Aí depois tem uma coisa interessante, ainda bem que você dizer disso, de comprar qualquer coisa sem uma orientação, coisa, porque já não teve ali situações também, que não cá não falar no programa, pessoas confundem que já aparelhos para ajudar, não é, a questão auditiva, com amplificadores. Exatamente. Basta comprar amplificadores por ser um aparelho auditivo, um aparelho para ajudar com a falta, não é? Ou a falha na audição. Exato. E é diferente, não é? É totalmente diferente. E porquê? Um prótese auditivo é baseado, esse aconselhamento é baseado de acordo com o historial clínico que o paciente necessita, desde um exame audiológico a toda a necessidade de paciente. Já um amplificador, se a função é amplificar, ou seja, é só aumentar aquele som. Só aumentar aquele som. Ele que tem em causa se problema está naquele local que não de lesão, se é uma perda neurosensorial ou se é uma perda mista ou se é uma perda de condição. Ele é apenas, assim que ele é colocado, aquele som está a sair para aumentar. Ele nem trabalha através de algoritmos, porque, de certa forma, o que nós não fazer em termos de programação é codificar aquele processo para devolver, digamos, som a paciente. Ele é uma programação específica, sem dúvida. Ele te devolver, sim, em questão da audição, então eu tenho que ter suporte profissional por detrás. Às vezes, na prática clínica, a gente encontrar pessoas, até para aquela questão que foi ali referido, de condições financeiras, a receber de pessoas, amigas ou familiares de estrangeiros, seja amplificador, coitados, as que saber, que estão na área, as que têm qualquer conhecimento, estou a achar que aquele prótese. Resolver Exatamente, está a procurar ajuda. Portanto, a maior diferença ali, sim, quando não te fala de um amplificador e um prótese, é que aquele prótese tem atenção, que ele falha auditiva onde é que ele está e o que é suposto reabilitar, né? Exatamente. Já aquele amplificador Exatamente. não, é que o problema é interno, é médio, é o que for. É tudo igual. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Exatamente. Doutora, olha, me está a gostar depois para você mostrar a gente com mais detalhes estes produtos que você tem ali, equipamentos, aliás, que você traz ali, mas primeiro não te fazer nos intervalo, tá bom? Não te continuar nas conversas daqui a pouco, para você mostrar a gente detalhadamente os aparelhos. Certo, com certeza. Não te fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje dia 3, a metida correr para 23. Hoje, dia 3 de março, nós te falar de Dia Mundial da Audição e, portanto, reabilitação auditiva, e nós continuamos conversa com a doutora Mirandolina Coimbra, que é especialista nesta área de reabilitação auditiva. Então, antes, no intervalo, você estava a falar-nos de estes aparelhos. Quer dizer, você fala-nos de muita coisa, né? Reabilitação de uma forma geral, mas aquilo que é possível, tendo em conta a nossa realidade, Cabo Verde e nos meios, recursos, né? Não falar concretamente de aparelhos auditivos. Né? Nos explicar ali qual é que é a diferença entre um aparelho e um amplificador, para pessoas que talvez tinham essa dúvida, mas agora me está a gostar para você mostrar a gente o que é que não tem disponível, né? Nos mercados, para pessoas que podem ter alguma necessidade, né? Muito bem. Então, a gente tem os retro auricular, esse tipo de prótese auditiva. Ele tem esse... Muito apontar para onde é? Sim. Ele é um prótese retro. Falta ali uma peça apropriada, que é feita de acordo com a anatomia do ouvido. E esse é retro. Depois, a gente tem que esse intra, que é as licinhas, é pequenino. De certa forma, é as licinhas que o paciente está a gostar. Mas é mais discreto, né? É mais, quer dizer, do meu ponto de vista, enquanto profissional, eu estou a achar que esse é mais visto. Porque esse licinho, quando a gente põe no ouvido, ele está a desempenhar a função de um feijãozinho, né? E ele é mais visível. E hoje em dia, existem tipos de prótese auditiva que está a ficar mesmo retro,
com apenas um fiozinho, ele está a ficar muito invisível. Esse não, esse já, para mim, minha opinião. Mas muitas das vezes pessoas estão a dizer, querer um prótese auditiva, mas que querer que ele não está. Às vezes é difícil. Isto tem sempre essa tendência para esse tipo intra. Mas isso tem inconveniente. Por exemplo, se há otites recorrente, porque às vezes há, esse prótese auditiva não é viável. Então a gente tem que explicar para evitar que o paciente crie a expectativa, porque não tem que fazer um aconselhamento correto. Um aconselhamento correto é de acordo com aquilo que é necessário e aquilo é que te vai reabilitar o ouvido de forma correta. Porque o paciente, à partida, quer saber, nós é que tem que explicar que nós é que tens de trabalhar na área. Então, preferência é mesmo destes, ali sim, é retro, é intra. Aquele retro, muitas das vezes, quando a pessoa já tem que aquela ideia pré-concebida, que tem que ser desse, e primeiro que a gente a dizer que esse ali é o que a gente a convencer que as licinhas não é apropriado, então te leva a um grande caminho. E às vezes, muitas vezes, que até nem reabilitar, porque as creias e não fica a aceitar, porque não sabia a partir daquilo que te tem resultado. Porque, mas isso ele que te tem resultado, tendo em conta aquela situação específica daquele doente, não é? Sim, porque não quer dizer que ele pode ser utilizado. Aquele tipo lá. Sim, e muitas das vezes também é questão de anatómica também que te permite aquele tipo de prótese auditiva lá. Okay. Então, a gente tem que fazer um aconselhamento que base naquilo que é a realidade de cada paciente. Depois, está a fazer comparação, mas tem um vizinho que ele usa um prótese dessa natureza, não tem que explicar assim para trás aquela ideia que aquele vizinho se calhar tem outro tipo de canal auditivo externo e ele tem outro tipo de perda auditiva e se calhar ele tem tanta patologia como ele. Então, o que a gente faz de facto é desmitificar um pouco aquilo que é a ideia errada de prótese auditiva. É isso. Depois, em relação ao outro modelo, esse é aquele modelo que referi, ele tem só este fiozinho, ele é menos visível que aquele intra, mas ainda assim esta periferia intra. E às vezes, sempre que possível, não te aconselhar e às vezes não te negar, porque não sabia a partir daquela pessoa que te vai ter bons resultados. Porque um ouvido que te precisar estar EJ e quando ele te colocar um intra, é como se fosse um tampão. Pois. E muitas vezes, já que a historial clínica do otite, ele está a continuar com o otite, ele está a piorar. Então, às vezes, não está a dizer não pode ajudar precisamente e não está a explicar mal de quem. Portanto, é que os dois tipos ali que não têm... Exatamente, tem retro e tem intra. Há bocado me perguntava você, acho que você quer chegar a responder-me, se este tem algum tipo de comparticipação. Não. Este tipo de aparelhos. Por exemplo, se houver necessidade de pessoa poder comparticipar com INPS, não? Eu creio que nesses casos convém paciente junto de INPS certificar se isto tem ou não. Nenhum assunto que não te dá informação. Por exemplo, pessoas, muitas das vezes, quando este chegar para pedir ajuda, porque já se fala uma médica assistente, não é? Depois, eles próprios saber de si direito, né? Este vai no INPS para saber como. Mas nem não está a passar essa informação. Essa informação é própria, uma pesquisa da Segurata. Não, é que às vezes, por exemplo, moda quando a gente vai para um dentista, está a saber se realmente tem determinados tratamentos que é com participote e outros não. Moda aqueles aparelhos, né? Aquele tratamento aquele aparelho ortodôntico, ele é considerado estético, então ele que tem com participação. Exato. Mas um tratamento num canal, num dente ou remoção, já tem. Então, por isso que me está a perguntar a você que às vezes você podia, né, tem ideia, seja aparelho seria ou não. Mas em termos de benefícios, né, acho que já está um bocadinho evidente, né? Só o facto da pessoa passar a ouvir melhor já verdade, é uma grande vantagem, a utilização destes aparelhos. Benefício e já à partida, quando o aconselhamento é feito, já a gente sabia que o paciente vai ter benefício. Agora, benefício, ele te surgir naquele trabalho em conjunto, por detrás de um profissional que te ajudar, que te orientar e que te aconselhar como deve ser, e também do ponto de vista em que, muitas das vezes, não saber que aquela prótese auditiva
dada a sua característica técnica, ele te vai dar apoio bastante favorável. Mas se condição do ouvido que permitir, nunca te consegui fazer nada. Portanto, não te fazendo as parte, depois não te esperar que também o paciente te fizesse parte. Não te remeter sempre para aquela questão de expectativa. Muitas das vezes é preciso estimular o ouvido e te levar a ser tempo. E muitas das vezes que a expectativa é tanto que está a dizer, não, há momento que isso acontecer, por exemplo, na perda de condutiva, quando ele é necessária reabilitar, então é fácil de reabilitar, basta aumentar o som. Um exemplo. Mas já uma perda de compreensão que te reside na cóclea, como explicar anteriormente, ele te precisar de mecanismos com mais cuidado, com tempo e nem de uma hora para a outra. É isso que às vezes a gente explica no primeiro momento em que a gente tem contato com uma paciente. E depois a reabilitação auditiva, ele é também um campo em aberto. Nunca te conceber a reabilitação auditiva como um campo fechado. Hoje há uma necessidade específica, amanhã pode ser outra. Daí aquela necessidade daquele acompanhamento. Esse é muito importante nesse aspecto. Bom, como toda gente, não é? Como todo ser humano, não está a cometer alguns erros quando não está a falar de cuidado nos ouvidos. Sim. E daí também poder levar alguma dessas falhas que você dizer ao longo do ouvido, né? De fora para dentro, chamamos assim. Portanto, que cuidados é que não deve ter ou que coisas não deve evitar fazer para não complicar nossa situação e para não poder manter-nos ouvido saudável e que a gente tem falhas, talvez mais tarde. Exato. Antes de responder a questão, me está a gostar de citar estatística. Estatística a nível mundial e estatística também em relação a Cabo Verde. A nível mundial, estatística de 2020, dados da Organização Mundial de Saúde, é de 5% da população mundial tem perda auditiva que pode ser considerada incapacitante, que são sensivelmente 464 milhões de pessoas, sendo destes 466 milhões, 34 é criança. Portanto, é um número bastante elevado. E neste momento, estima-se que em 2050 ele está a aumentar para 900 mil, portanto, mais de dobro. Em Cabo Verde, estatística de 2010, porque de 2020 ainda que saí. Aquela consulta que me fazer, não chegar à conclusão que não. Em 2010, aquela percentagem era de 4,4. Portanto, já a gente tem uma população também bastante elevada, de que este que está devidamente identificado. Porque como te acreditar que ainda há mais pessoas com problema de audição que te diagnosticam. Que não sabe, com certeza. Porquê? Porque te existe também uma outra crença que é muito importante, que é entre a falha do ouvido, desde que tem dor, desde que tem outra patologia associada, até procura de ajuda. Pode levar entre 7 e 10 anos, curiosamente. Porque muitas das vezes está a conceber aquele problema como um problema natural. Deus manda mesmo, tem que aceitar. Até que te surgiu necessidade de procurar ajuda. Quando deveria ser no momento em que realmente se falha acontecer. Porque quando mais depressa procurar ajuda, mais depressa o ouvido é reabilitado. Claro. E essa ajuda é procurada junto de um otorrino, claro. Depois, se o otorrino entender que sim, que é necessário, então ele tem que caminhar para profissionais da área. Em relação, sim, a responder, né? A cuidados. Ou coisas a evitar. Cuidados ou coisas a evitar. Ruídos. Por exemplo, perda auditiva a nível da cóclea. Muitas das vezes ele é irreversível, ele é provocado através de ruídos. Ruído excessivo. E o que é que não tem notado agora? É música alta, exatamente, aqui falando. E a Organização Mundial de Saúde te alertar para isso. Portanto, cuidados é em relação à fone, não deixar a fone de lado, sempre que possível a gente evitar. Em relação a ruído também, música alta também,
a gente vai evitar ambientes ruidosos também. Evitar, como poder dar um exemplo de uma situação que aconteceu, não estava no consulta, enquanto não estava na consulta, médico, foi em Lisboa, médico estava a coçar o ouvido com caneta, isso também pode provocar também algum distúrbio também. Colocação, limpeza do ouvido, porque quem está a fazer limpeza do ouvido é o otorrino, sempre que há necessidade, é necessário que a paciente te procure ajuda junto de um otorrino. Nada de introduzir objetos estranhos no ouvido, porque isso muitas das vezes se dá danos. Agora, danos irreversível, por exemplo, como expliquei inicialmente, um corpo estranho no ouvido, basta ser retirado e a pessoa já está a passar a ouvir. Mas imagina que há acontecimentos na minha prática clínica de vários anos, de um senhor que teve durante anos com ervilha dentro do ouvido. Uma ervilha. Quer dizer, aquela ervilha vai lá parar. Exatamente. Então há que evitar esse tipo de excesso também. Usar tampões. Hoje em dia existem tampões anti-ruídos também. Evitar também banhos, porque muitas das vezes quando não te entrar na banho, que a gente usar, por exemplo, um shampoo, ele tem químico, ele tem que entrar no ouvido, aquela água tem que entrar no ouvido também. Também poder ser uma forma de prevenção também em relação a determinadas patologias, porque muitas vezes a infecção de ouvido também é isso. Aí já é mais complicado, não é, doutora? Nós não temos que tomar banho, não tem que lavar a cabeça. Mas poder usar um tampãozinho para proteger o ouvido, para evitar que aquele coisa. Outra coisa também que me estou a achar que é, neste momento, te dificultar na questão da comunicação. É máscara. Antes disso, doutora, desculpa-me só dizer você uma coisa, antes de me esquecer. Cotonete. Não tem muito hábito, muita gente tem hábito de limpar com cotonete. É algo que não sabe o que é poder, né? Exato. Do ponto de vista dos otorrinos, os ouvidos devem ser limpos com o cotovelo. Se a pessoa conseguir chegar lá, que limpe. Então não se deve limpar o ouvido com o cotonete, porque muitas das vezes o cotonete tem algodão e pode ficar, e é um corpo estranho que fica no conduto auditivo externo. Ainda tem pessoas que é caprichosa, é capaz de meter lá para o fundo e fazer algum dano, né? Exatamente. Muitas vezes há perfuração timpânica devido a objetos que as pessoas estão ali. Aquela situação de ter aquele médico que coçar o ouvido com uma caneta também, muitas das vezes crianças também. Então há que evitar isso. Agora, essencialmente, exposição a ruídos excessivos. Isso é fundamental. É isso. Agora você e sempre que haja, sempre que haja dúvida, algum sintoma, é sempre procurar um otorrino no sentido de melhor aconselhamento. Porque muitas das vezes pessoas que acabar por várias razões e é necessário procurar ajuda. Porque quando mais depressa a ajuda chegar, mais depressa a situação está a ficar resolvida. Você está a falar alguma coisa de máscara? De máscara, sim. Você... Por exemplo, neste momento a gente tem o uso de máscara. Uma das coisas, em termos de reabilitação auditiva, que tem queixa que não tem tido na dia a dia, tem a ver que a diminuição da percepção. Porque a máscara, neste momento, para quem usa a prótese auditiva, já com uma deficiência diagnosticada, tem dificuldade. E outra coisa também que é importante, muitas das vezes, quando a gente reabilita o ouvido, pessoas familiares à volta, eu estou a achar que já que precisa ter mais cuidados. Mas é preciso, por exemplo, falar pausadamente que pessoas é fundamental. Por exemplo, se pronunciar a palavra manga, se calhar para uma pessoa que tem deficiência a nível de compreensão, ele te vai ouvir talvez só aquele último, não é? Ele que ouvi antes. Mas se não pronunciar pausadamente, ele te vai ajudar bastante na compreensão. Então, em vez de manga, manga. E muitas das vezes que tem esse cuidado no dia a dia. Isso é queixa que eu não tenho com muita frequência, que dificulta também. Muitas das vezes, para quem quer saber, estou a que não ouvia porque prótese que está bem programado, ou que está adaptado a um problema,
e muitas vezes nem é verdade. Tem outras questões tem outra questão, sim. Portanto, a reabilitação auditiva é um campo complexo, sim, e requer alguns cuidados que é preciso ter, não só junto de profissional, junto de médico, mas também junto de familiares de acompanhar pacientes com deficiência auditiva. Doutora, agora é momento de não assistir nos Dicas da Semana, não tem a doutora Janete? Também está a trabalhar com a questão da reabilitação, né, auditiva, que já nos indica e como está convida a pessoa a assistir. Sim, sim. Hoje é Dia Mundial de Audição. Tema que a Organização Mundial de Saúde escolhe para esse ano é: para ouvir para a vida, escute com cuidado. Então, se você conhece alguém que tem problema de ouvido, incentiva-lo para ir a uma consulta. Se o ouvido está doendo, vai a uma consulta. Se você está sentindo e que o ouvido está zinho, ou está fazendo algum barulho, vai a uma consulta. Se o ouvido está base, tem que tirar fede, vai a uma consulta. Vai a uma consulta com o otorrinolaringologista, que é médico responsável para ouvido, nariz e garganta. Aí ele também passou diferentes exames auditivos, pode ser audiograma, pode ser impedância ou autoemissões. E a partir daquele exame, nota hoje que problema que você tem, e a partir daquele resultado, você pode ter um melhor tratamento. Por isso, se você conhece alguém, vai incentivar bem a uma consulta. E principalmente, a coisa que tem que ter atenção é que os meninos que estão com atraso, que ainda a fala, meninos que você chama, que até responde, que lá tudo é sinais de alerta que pais encarregados de educação e vizinhos têm que estar atentos para que eles possam levar que as crianças que estão com aqueles problemas lá e eles podem fazer aquela consulta. Por isso, é tão importante essa questão de audição, por isso que a Organização Mundial de Saúde faz aquele dia ali especial e esses dias, nós como profissionais de saúde de audição, nos tem incentivo a todos os cabo-verdianos, todo o povo de Cabo Verde a bem consulta para que essa audição fique direito. Então, feliz dia de audição para todos os cabo-verdianos. Portanto, obrigada, doutora Janete, por a dica de hoje. Obrigada, doutora Mirandolina. Estreia Lima Nos, né? É verdade. Para falar de reabilitação auditiva. Obrigada pela disponibilidade e de ter trazido esse conteúdo que é sempre muito pertinente, não é? Obrigada. Para quem assistir nos programas hoje, não falar de reabilitação auditiva. Ou seja, quando tem falha num aparelho auditivo, o que é suposto fazer, o que não tem disponível na nossa realidade, na Cabo Verde, para ajudar estas pessoas a ouvir melhor. Mas, independentemente de falha, onde é que ele acontecer e por que ele acontecer, a NOIA também que tem cuidados que é essenciais, que é importante não ter no nosso dia a dia e que foi falado ali por doutora Mirandolina, de começar por que enfiar coisa no ouvido, que limpar excessivamente o ouvido e principalmente jovens, crianças, adolescentes que estão lá na casa, aquela utilização daqueles fones e aquele som alto, aquela música alta, que muitas vezes nunca te nem ouviu o que as pessoas te falam a nós. Nunca te pensar só agora, não tem que pensar a longo prazo. Não te vai haver habitos no estudo, então não poupar nos ouvidos agora para não poder ouvir melhor mais tarde. Até um próximo programa e tenha mais saúde.